Ai, que bom que vocês estão conseguindo entrar. Que às vezes tranca um pouco. Até que tá entrando rápido todo mundo. Tá. Deixa eu botar o material aqui de novo. Ô, prof, quando o assunto é bom, a aula passa e a gente nem vê, né? Quando vê, caiu o link. Passa voando. Eu tô dando graças a Deus que não tá dando problema, porque quando começa essas chuvas, a internet da gente ficam ruim, mas tá dando tudo certo, ainda bem. E a gente se interte no assunto, porque o assunto, ele te prende, né? E quando Sim. tu vê, foi a aula, acabou. Imagina a gente numa aula no hospital, gente, como seria bom. Nossa, prof, isso aí ia acabar a aula e a gente ia dizer, não, vamos ficar mais, vamos ficar mais. Seria bem legal se a gente pudesse estar fazendo isso. Nossa, meu Deus. Gente, então, assim, 1 hora antes do enema de limpeza, para também limpar, aqui no caso, não vai ser a uretra e sigmoide. Sendo masculino, vai ser o reto e sigmoide, no canal da curva do intestino. Então, realmente precisa um pouquinho mais de limpeza, né? Muitas vezes vocês farão, nem sempre será só a técnica de enfermagem. Voltando a dizer que muitas vezes o agendamento de contrastado ele acontece numa manhã, numa tarde, então nós vamos estar com 2, 3 salas às vezes ocupadas. Então, normalmente é uma técnica de enfermagem para 2, 3 salas. Então, pelo menos para limpar o paciente, a gente tem que estar preparado. A gente aprende a lidar com isso, né? A gente aprende a lidar com a segurança que a gente precisa passar para o paciente também, sempre lembrando que é uma situação bem desconfortável. Então, com naturalidade, a gente vai pegando. Por isso que eu digo para vocês, e vou repetir muitas vezes, principalmente no pré-estágio, não deixem de aprender, não deixem de participar. Ah, isso aqui eu tenho nojo, isso aqui eu tenho medo. Se tiver que desmaiar, vocês vão desmaiar. Se vocês for para um centro cirúrgico e vocês desmaiarem, vocês vão desmaiar 1, 2 vezes. Alguém vai acudir vocês e vai passar. Porque não tem como alguém entrar, eu nem consigo acreditar nisso, que alguém vai entrar numa sala de contrastado e que alguém vai evacuar ou vai urinar e que a gente não vai ficar constrangido, como se nada tivesse acontecendo, ou não quero acreditar que a gente vai chegar num centro cirúrgico, vai assistir uma cirurgia e não vai sentir nojo, receio de alguma coisa, sei lá, até de contrair uma bactéria. Mas a gente aprende a lidar com isso, certo? Aqui a gente vai falando também da esterossalpingografia. Que nomezinho. Alguém queria falar? Não? Então, assim, esse exame aqui, gente, não é que tenha que ser este exame. Pode ser uma tomo, pode ser até um ultrassom, tá? Mas aqui a gente precisa também fazer uma filmagem, um vídeo com um tempo real, que é a fluoroscopia. Então, o que que acontece? Numa das imagens a seguir aqui, eu vou mostrar para vocês como é que o médico procede. Existem plantões, por exemplo, com o exame de esterossalpingografia, que pode até ser um médico radiologista, mas que entenda da área em que ele vai ter que examinar, né? Então, esse exame, ele vai principalmente diagnosticar a dificuldade, a causa de uma infertilidade. E muitas vezes tem mulheres que precisam fazer um exame desses e é o homem que tem o problema na família. E muitas mulheres se dispõem a fazer este exame, que é bem desconfortável. Então, claro que o profissional que está do outro lado, o técnico de enfermagem, muitas vezes o técnico em radiologia também acompanhando, é claro que ele tem todo um preparo para lidar com isso, que a gente até falou ontem aqui. Então, dentro da situação da infertilidade, ela pode ser causada por várias situações. As anormalidades de estruturas do útero, que pode ser congênita, genética ou adquirida. Existe o bloqueio de trompa de falópio. A trompa de falópio, ela, na verdade, são 2 tubas uterinas, 2 tubinhos de contração, mais ou menos em torno de 10 centímetros.
Então, tem pessoas que, de repente, geneticamente, têm de 2, 3, 4 centímetros. E o que acontece é que a tuba uterina é ela que transporta os óvulos e que vai romper a superfície do ovário até a cavidade do útero. E aí sim, o útero vai ter toda uma função, né, de organização, de ser um órgão fibromuscular em forma de uma pera, né, e que vai, então, aos pouquinhos conseguir gerar, fazer uma, né, produzir uma fecundação. E tem pessoas que têm também cicatrizes uterinas, tecido cicatricial. Depois tem pessoas que têm miomas também, que são tumores benignos. Então, na verdade, é uma investigação que, no meu parecer, de colegas da radiologia, tenho certeza, seria de fazer até uma tomografia. Então, vai muito de médico para médico. Tem médicos ginecologistas que trabalham em hospitais e que atuam nessa área. É um procedimento que vai fazer toda uma análise uterina e de trompa de falópio, vai verificar se realmente essas duas tubas, esses dois tubinhos uterinos estão com a média de 10 centímetros, mais ou menos, de dilatação, né? Por quê? Porque se não tiver, não vai transportar óvulo dos ovários para o útero. Então, não vai conseguir gerar uma fecundação. Então, muitos casos, tem pacientes que vão no consultório 2, 3, 10 vezes. Ah, não pode ter filho. Ah, tem situação A, B, C, D. Eu vou ser bem sincera, às vezes faz um exame desses aqui, o resultado é que não pode, e 2, 3 meses a paciente aparece grávida. Então, eu fiz esse exame, prof, 2 vezes. A primeira vez deu que as minhas trompas estavam enoveladas. Eu tive que fazer uma plástica nas trompas. Tá, daí passou um tempo, como ele é um exame muito desagradável, daí eu disse, não vou repetir ele. Daí passou um tempo, daí meu médico disse, Glê, vamos repetir, eu quero repetir. Eu falei, realmente, sim, eu quero que tu repita. Eu fiz de novo. E quando eu fiz, daí o técnico, que eu comentei ontem ainda, ele disse, muitas vezes a mulher vem, faz o exame e as trompas, elas estão enoveladas, como tu fez plástica nas trompas, tu, de repente vai ter passagem ali, né? E geralmente elas engravidam depois do exame, porque você tem alguma coisa obstruída, com um contraste libera o canal ali, né? Das trompas. E realmente, depois que eu fiz, né? Não sei se tem a ver ou não, mas daí eu consegui engravidar dos meninos. E antes não tinha jeito. Sempre não tinha passagem, tanto que eu tive que fazer a plástica nelas, né? Eu fiz a plástica e depois a plástica nas trompas, daí deu, né? Com o exame deu tudo certo. Sim. Muito vai depender do profissional por quem tu passou, né? Tem médicos que simplesmente não recomendam fazer a plástica e fica por isso e a mulher não vai poder ter filho nunca. Então, são profissionais e profissionais. E aí, nessa hora, que muitas pessoas lá fora não entendem, no mundo lá fora do nosso mundo profissional da radiologia, é que precisamos ter médicos radiologistas que trabalham com essa área, porque o médico se forma e ele vai optar se ele quer trabalhar como médico radiologista, laudando. E a partir isso que eu ia te falar, quando eu fiz, a minha médica disse, eu quero que tu faça em tal lugar com tal profissional, não quero que tu faça em outro, é com esse profissional que eu quero que tu faça. Tanto que na época tinha o convênio e ela disse, não, eles não fazem lá pelo convênio, é só particular, mas eu quero que tu faça lá porque o exame é bom. E realmente, assim, o atendimento e o exame ele é tão ruim, mas as imagens, e tu vê o contraste fase a fase, que é perfeito o exame deles. É uma coisa fora de normal, assim, a qualidade do exame, a formação que eles têm, desde o balcão até o fazer o exame. É coisa mais linda do mundo de tu ver o exame pronto. Sim, com certeza. E é incrível, assim, porque às vezes o paciente simplesmente ele confia, às vezes, num laudo e deixa por isso a paciente, desculpe, e acaba não podendo gerar, né? Então, feliz de quem às vezes tem um profissional ou a própria paciente que persiste na conduta de investigações, porque o leigo lá fora, às vezes ele não entende por que a pessoa precisa fazer
um exame, um procedimento, depois fazer outro até descobrir. Muitas vezes, um exame não mostra tudo que nós precisamos visualizar. Então, às vezes, realmente pode prejudicar, né? No sentido maior de que tem que repetir o exame. Simplesmente tem que repetir o exame. Não tem outra maneira. E aí, isso vem a entender que a radiologia é importante. Pode, às vezes, o contrastado não identificar a localização. Poderia, no caso, a colega aqui fazer, inclusive, a plástica e, mesmo assim, não conseguir resolver o assunto pela esterossalpingografia. E aí que eu digo para vocês que eu falei que na jornada do dia, eu acho que foi 12 de novembro de 2019, na SEG de Novo Hamburgo, quando a TR3 alguns estavam ingressando, que eu falei esses dias que o Rodrigo Catiguni, do centro do Hospital de Clínicas, foi chamado para a Santa Casa para fazer esse exame, porque tinha colegas mulheres que se constrangiam para fazer esse exame em outras mulheres. Então, vai depender muito do profissional, né? Ele precisa entender bem o que ele está fazendo. E essa questão da infertilidade, ela pode ser vista com outros exames também. Mas já que nós temos, e tem hospitais que persistem em fazer esse tipo de exame, não tem por que a gente desistir, né? Então, pode que daqui a pouco vocês até vão atuar numa área dessas aqui. Vai ter também a mesma situação de preparo aqui, o carrinho de parada, que vai precisar ficar na sala para alguma situação de algum imprevisto, vai ter que ser controlado pela técnica de enfermagem, junto com o radiologista, sempre é questionado antes com o profissional. Se ele não estiver, vamos olhar o protocolo do exame, né? Vai ser visto a quantidade e tipo de meio de contraste que é preciso utilizar. Vai também ser feito um controle na questão do tipo de material que vai se usar. Então, aqui, o que muda um pouquinho, no caso, é que vai ser usado um anestésico, né? A gente diz que é o anestésico tópico, gel ou líquido. Geralmente é utilizado gel. Para isso, vai ser usada uma pinça, que a gente chama pinça de Knuston. A cuba metálica tem que ter, caso a paciente venha a miccionar. A seringa vai ser a mesma coisa, 20 ml. Aqui diz que é com bico metálico, porque vai ser introduzido. Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês. Tentem imaginar, gente, a posição de uma paciente igual um exame ginecológico e precisando ser visualizada a região de interesse. Aqui, geralmente, o médico vai verificar tanto a questão da uretra, quanto a questão do útero, ele vai por partes, tá? Com um citoscópio, como diz aí. E também vai verificar a uretra. Todas as regiões aqui precisam ser investigadas. Se chegar exatamente na uretra, ou chegar também na tuba uterina, que aí a gente volta aqui nas imagens, muitas vezes já aparece em uma dessas regiões aqui, alguma situação que mostre o que está acontecendo. Porque pode, muitas vezes, qualquer probleminha de uma inflamaçãozinha, por menor que ela seja, uma paciente não conseguir engravidar. E aí nós temos a questão do útero, porque o útero, no normal dele, aí deixa eu vir para essa imagem aqui, tá? Aqui descendo um contraste, certo? E aí a paciente está sendo utilizado nela exatamente uma cânula. E essa cânula, ela é exatamente desconfortável, porque ela vem a ser um tubinho de borracha, alguns são de metal e outros de plástico, depende do que for utilizado. E tem um calibre, e aí é aberto, destinado a ser introduzido no corpo. Então, assim, a paciente, ela pode contribuir como não na realização. E aí vai depender se tem um processo inflamatório ou não. E aí o contraste vai descendo. Só que o útero, ele tem uma medida certa de 6,5 centímetros a 10. Normalmente 8, 10 seria ainda um tamanho bem normal.
Não quer dizer que uma pessoa mais magra, de uma estatura diferente, um biotipo anatômico diferente, tenha um útero menorzinho. E precisa ter em torno de 5, 6 centímetros de largura. Se tiver um processo inflamatório aqui, o que vai acontecer? Vai prejudicar essa paciente e ela vai ter exudato. Exudato é exatamente secreções. Tendo secreções, no caso aqui a Tamara provavelmente não teve, graças a Deus deu tudo certo, com as secreções, o médico às vezes até já para o exame, já para e evita, porque pode prejudicar naquela sala de exame ali algum processo infeccioso futuro. Então, muitas coisas são indesejáveis na hora de um exame desses. Existe, no caso aqui, toda essa região reprodutiva aqui, que pode causar vários desconfortos ou vários resultados de não ocorrer uma gravidez. E aí, nessa investigação aqui, é que é preciso o radiologista realmente ser formado com conhecimento na região reprodutora. Quantos de vocês já foram atendidos, não precisam nem me dizer, entraram num plantão? Atendimento particular numa clínica, são conveniados em uma clínica, hospital, enfim, ou vocês foram para o SUS ser atendido. E o plantão não é um clínico geral. Ou vocês precisam de um gineco, ou precisam de um traumato, ou precisam de um pneumologista, e o plantão não tem o conhecimento dessas áreas. Isso acontece muito. Na radiologia não pode acontecer. Se o paciente vai fazer este exame e de repente for laudado por alguém, e não pensem que não aconteça. O camarada lá não foi no plantão dele, foi um colega, às vezes, de um outro hospital fazer o plantão e laudar. Eu já vivenciei uma situação no antigo São Rafael, que hoje é a Unimed, aonde, não vou dizer qual a área, mas foi bem complicado. Tinha mais ou menos em torno de 7 médicos sempre que faziam plantões nos finais de semana, né? As escalas de sobreaviso. E um dia lá foi descoberto que um passava o cartão do outro. Fulano ia viajar e o outro ia fazer o plantão. E não era a mesma área. E assim acontecem as coisas. Às vezes, numa área também da radiologia pode acontecer. E nós temos aqui toda uma situação, só do endométrio ali, gente, ele permite todo o alojamento do embrião na parede do útero. E ele é responsável por toda a formação da placenta, que vai proporcionar todos os nutrientes, oxigenação, anticorpos, melhora de metabolismo de uma mulher que está iniciando uma gestação. Ou, no caso, de uma pessoa que já está na metade de uma gestação e às vezes não sabe, pensa que está com algum problema, não está engravidando e está menstruando. Tem tudo isso. Pode uma pessoa ir fazer o mesmo exame da Tamara e já está grávida e não sabe. E tem um processo de dificuldade da responsabilidade da formação da placenta. Então, a criança não está sendo bem nutrida, não tem oxigenação, não está criando anticorpos, quando vê, a mulher perde o bebê. São várias situações que a gente encontra na radiologia. Tem pacientes também que têm a endometriose, que é exatamente o distúrbio no tecido que reveste o útero. E às vezes também vão fazer esses tipos de exame, quando é desnecessário. Porque o que pode apresentar, no caso da endometriose, que nomezinho, também é a situação de os ovários, as tubas uterinas ou até mesmo o intestino estar com processo inflamatório. E aí também, por que fazer um exame desses? Por que judiar de uma paciente? No caso ali dos ovários, os ovários são as 2 glândulazinhas que vocês estão vendo aí. Acredito que vocês estão enxergando aí, que é o branquinho, né? Aqui, os ovários. E aí, o que acontece? Eles são 2 glândulazinhas do sistema reprodutor feminino que são responsáveis pelo hormônio sexual. Então, trabalha, inclusive, com o libido da mulher. A falta ou não, a questão de hormônios, se está fazendo algum tratamento com alguma medicação que está terminando com o libido, enfim. E aí existe a produção e armazenamento de células reprodutivas e óvulos,
ou a não produção. E aí os médicos, em vez de fazer um exame hormonal, levam ao caminho desta pessoa que está com esse problema a fazer um contrastado. É ridículo, ridículo. Então, todas essas regiões aqui, endométrio, tuba uterina, útero, ovário, vagina, colo uterino, a vulva, que é a região externa dos órgãos genitais, que às vezes não tem nada a ver, por que fazer um contrastado, às vezes são levadas ao nosso setor de radiologia para que a gente verifique uma situação que é exatamente problemas, às vezes, geniturinários, que são apenas algumas situações de inflamações. Então, o bom gineco, o bom obstetra, ele faz vários exames. E não dando certo o primeiro exame, ele vai ter que conversar com outros colegas, às vezes com o próprio médico radiologista que laudou o exame, para ver como proceder. O caso aqui, a colega realmente acabou fazendo ali a plástica, deu tudo certo, né? Graças a Deus aí estão os bebês, mas o que que acontece? Pode, às vezes, numa situação ser confundida e o paciente para sempre achar que não pode ter filhos. Nós tivemos uma situação de uma colega da SEG, Sistema de Ensino Gaúcho aí, que eu me lembro quando eu entrei em Novo Hamburgo, ela dizia, eu não posso ter filhos, não posso ter filhos. Já estava até com uma cirurgia agendada, de repente apareceu grávida. E também tinha sido feito alguns exames, aí vem a questão da Fernanda Schneider, que comentou de uma outra patologia, mas que a pessoa conhecida não encontraram, e de repente a pessoa se foi, né? Então, vocês vão ver vários casos. Ainda, gente, na situação desse exame aqui, existe também a situação dos 20 ml de solução, que antes o outro exame chegou a 160 ml, né? Aqui, no caso, vai ser usado os 20 ml de solução com 15 ml de soro fisiológico, né? Que é exatamente na temperatura morna, e 5 ml de contraste iodado. E aí vai ser injetado 15 ml lentamente e 5 ml em bolo para realizar a radiografia. Esses 5 ml em bolo, geralmente é uma pinçada só que se diz, né? Que vai formar como se fosse tipo de uma bolha, e aí logo o contraste ele faz isso aqui, na região de interesse, e aí ele se instala num local só. Ele vai borbulhando na região, tanto da bexiga como uretra, ureter, enfim, toda a região também uterina, e aí ele vai até a bexiga. E aí vocês estão vendo aí que acaba depois, então, miccionando, né? E o contraste vai indo embora via urina. Se o contraste, quando encher a bexiga, quando for injetado, logo depois for utilizado 200 ml de soro fisiológico, pode acontecer da paciente não só sentir vontade de urinar, como diz aí, mas pode ela acabar urinando mesmo. Só que aí ela vai urinar o contrastado, não é que ela tenha ainda alguma aresta de urina. E aí, por isso que a gente chama muitas vezes de um exame totalmente desconfortável, onde às vezes tem pacientes que fazem uma vez e se negam a fazer em outros casos. Temos algumas dificuldades na hora do atendimento, né? Aqui no caso da situação da esterossalpingografia, são vários casos de pacientes. Vocês podem ver que aqui eu coloquei um caso de infertilidade, processo hemorrágico, tumores pélvicos, vocês vão ver que tem ali escrito indicações, controle de cirurgia, tipo pós-cirurgia, o paciente já fez uma cirurgia uterina e vai ter que ser investigado agora se tem alguma situação que ainda possa complicar na infertilidade. Aqui não seria o caso da Tamara, porque ela fez, como diz aí, a plástica uterina, ali indicações, e deu certo, né? Aqui tem como também se localizar o DIU, que às vezes se perde. Vocês vão chegar, vão atender uma paciente, ela vai dizer assim, eu fiz a localização de DIU há 10 anos atrás, e a gente fez o ultrassom e não apareceu nada. Então, o médico pediu fazer um contrastado, e a gente quer verificar. Eu estou com muitas dores, não sei se tem algum processo inflamatório, o que está acontecendo, se eu preciso retirar o DIU, depois colocar outro, enfim. O que não pode nunca acontecer nesses exames que tem aí contraindicação
é a gravidez, que precisa estar sempre confirmada pela ecografia ultrassom, a própria endometriose, que eu comentei ali com vocês antes, né? Que acaba, muitas vezes, dando um distúrbio no tecido que reveste o útero, e aí realmente o paciente vai ter algumas complicações. No caso, o colo do útero também pode ter alguns problemas. O colo do útero gosta também de receber bastante casos de processo infeccioso, né? Ele tem somente 3 centímetros. Alguns pacientes têm o colozinho do útero ali de 2,5, 3 centímetros, então ele pode, às vezes, ser muito estreito. E ele é, geralmente, uma porção um pouquinho mais estreita, e ele está abaixo do útero, onde a vagina se abre. Então, se a mulher tiver alguma substância, alguma situação até de uma relação sexual que venha a ter alguma patologia, alguma doença, as coisas se complicam bastante e aí realmente tem que fazer tomografia ou ressonância. O paciente vai ter feridas, vai ter algumas situações aí comprometedoras e não tem nem como injetar um contrastado, né? Aí realmente tem que evitar. Esse exame aqui, ele também serve como principalmente a visualização da cavidade uterina das trompas e canal cervical, que a gente chama de cervix. Eu acredito que para esses exames aqui, o Aldrin não vai utilizar material com vocês, porque isso aqui é realmente uma questão mais quem vai trabalhar com situações uterinas. Mas a situação urinária, não a geniturinária, mas a situação do sistema urinário, eu tenho certeza que ele vai trabalhar com vocês. Até porque a gente conversou em função ali de quem vai trabalhar em tomo e ressonância ou fazer a urografia excretora, tá? Vocês vão encontrar aqui, então, no material ainda, vocês têm a avaliação comigo sobre a aula de ontem e amanhã. Essa avaliação, então, vai acontecer na quinta-feira à noite, vocês têm que ter esses 2 materiais juntos. E aí, o que pode acontecer, eu solicitar alguma situação a que protocolo se refere, claro que é uma questão de atenção, né, mas às vezes realmente é para chamar a atenção de alguns cuidados que precisamos ter no exame, como o caso aqui, esse aqui é um exame que a gente não vai deixar uma paciente em jejum 3 horas, a gente vai deixar uma paciente 8 horas em jejum. Então, são cuidados mínimos, mas que precisam ser observados pela técnica de enfermagem, mas o técnico em radiologia que está fazendo as imagens radiográficas. Precisa ter isso tudo junto na anamnese. E aí também vai preencher, junto ao paciente ou um familiar, o consentimento informado, a ficha de alergia ou não, né? Esse paciente aqui, ele é um paciente que geralmente não é feito dieta leve, como diz o protocolo, tá? Geralmente é usado laxativo mesmo na véspera do exame. Porque quando é dito dieta leve, o paciente acaba, mesmo assim, interferindo e não fazendo uma dieta leve. Ele pensa que é uma dieta leve. Quando ele chega no setor para fazer exame, ele vai ter que ir lá ainda evacuar. Então, é utilizado o laxativo para realmente evacuar muito. E também vai se considerar aqui, em casos da paciente feminina aqui, a situação também do período menstrual. Gente, período menstrual, vocês vão ouvir falar como diz aí, 7º ao 10º dia do ciclo menstrual, tá? Vocês vão ouvir falar do 10º ao 15º dia, vocês vão ouvir falar do 15º ao 20º dia. Tem médico radiologista que exige do hospital, normalmente, que tenha pelo menos 15 dias de segurança em que a paciente não menstruou mais, para daí não ter casos de correr o risco da paciente realmente apresentar alguma situação que possa a gente imaginar, o radiologista imaginar, que venha a ter feridas, fístulas uterinas, fístulas vaginais, fístulas também de bexiga, alguma situação aqui, tá? Não manter relações sexuais na véspera deste exame, são 30 minutos antes do exame que a paciente deve ser orientada também a tomar um antiespasmódico.
Eu contei na quarta-feira passada, na sala de aula, que eu vi uma situação em que a paciente foi fazer um exame e, de repente, começou a dar um jato de uva, gente, casca de uva para tudo que era lado dentro da sala. E a gente não pode rir. Mas tem casos e casos que a gente assiste dentro de uma sala de contrastado, tá? É possível a gente verificar aí vários casos que acontecem com as nossas pacientes. Deixei aqui o preparo da sala, não tem muita diferença para os outros exames também, muda às vezes alguma situação de tamanho de uma situação do próprio espéculo vaginal, que é ali utilizado, né? Também situações de seringas, o tamanho, o calibre das agulhas, como diz aí. Solução antisséptica sempre, sempre, sempre. Todo paciente, nós vamos utilizar normalmente nessas imagens o filme 24x30 ou 18x24, no sentido transversal, como diz aí. Vocês vão conhecer o que é transversal dentro do laboratório, quando a gente fizer várias imagens. A gente faz aqui, bem no final ali, a realização do raio-x focado da pelve. Aí, com uma pelve, conforme a paciente, a gente consegue, sim, fazer um 18x24, mas ele é um filme pequeno. Então, a gente também vai ter que controlar um pouquinho como a gente vai fazer, tá? Aqui, também, dentro da situação do meio de contraste, é preciso verificar qual o meio de contraste. Quem vai verificar isso sempre vai ser o técnico de enfermagem, seguindo um protocolo, respeitando o protocolo. Podem ver aqui que a paciente vai ficar numa posição ginecológica, né, onde vai ser, então, inserido o espéculo, expondo, então, o colo uterino. Vai ser feita uma asepsia e fixar o colo junto ao ântero fletido, o paciente vai estar flexionada na mesa de exame, né? E aí, realmente, a gente vai seguir exatamente essa sequência aqui de raio-x que a gente tem aqui para fazer no exame. O que pode acontecer? De algum médico radiologista modificar muitas vezes algo que, se ele encontrar no item 5 ali, por exemplo, técnica do exame, raio-x em AP, antero-posterior, o paciente vai estar de frente para o tubo de raio-x, num filme 18x24. E na escopia, vai ser visualizado o canal cervical mais trompas, com uma injeçãozinha de mais de 5 ml de contraste naquele momento ali. Quando a técnica injetar e, de repente, ali já ser localizada a parada do contraste, ele não seguir o percurso, e o médico radiologista, que normalmente vai estar na sala conosco, ou o supervisor, imaginar que possa estar tendo uma patologia, ele já suspende o exame. Então, nós não vamos seguir toda essa sequência aqui. Tudo vai depender muito da situação clínica do paciente, como ele vai se comportar recebendo esse contraste durante o exame, tá? Nós temos aqui uma imagem aonde o contraste vem mais espaçado, podem ver que ele se acumula, às vezes, numa região, mas aí não é parar. Podem ver que aqui ele segue percorrendo ainda. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não adianta chamar o supervisor ou o radiologista e dizer assim, parou o contrastado. Se tiver algo descendo ainda, nos ureteres, na uretra, né? Aqui até está bem perto da sínfise pública, que é a divisão ali da bacia, pode muitas vezes acontecer do paciente ainda ter mais 15, 20 minutos de exame e ir descendo o contraste. Eu deixei aqui para vocês, está faltando a professora Jaqueline, está faltando o professor Aldrin, né? Está faltando o professor Cláudio aqui, mas aqui eu estou dizendo para vocês que nós temos que persistir até o final. Tem muita coisa ainda para a gente ver, mesmo que alguns já vão logo ali adiante ir para um caminho de campo de estágio, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa acreditar no potencial de cada um e que dentro do exercício da profissão nós temos certeza que cada um vai se identificar com algumas áreas. É dificultoso a gente compreender tudo, é dificultoso a gente lembrar de tudo, porque é muito conteúdo,
dentro de uma sala de aula, nós estaríamos também fazendo alguma coisa com consulta aqui. Não tem como alguém sair decorando todo um protocolo que um técnico de enfermagem vai atuar. Mas uma coisa é certa, e a gente tem que sempre repetir isso num pré-estágio ou um supervisor dentro de um hospital para um estagiário. Se a gente for realmente ser um técnico eficaz ao ponto de saber o que é respeitar um protocolo, a não ser que o radiologista ou o supervisor modifique o protocolo conforme não a conduta do técnico de enfermagem, mas o recebimento ou não de um contrastado, porque o corpo, o organismo do paciente não aceita, nós estaremos atuando bem. O que não pode é nós, junto com o técnico de enfermagem aqui no contrastado, usar um contraste fora do normal, fora do protocolo, ou simplesmente fazer um exame de qualquer jeito. Nós temos que fazer naquele tempo real de fluoroscopia. Se alguém mandar a gente pausar o exame, pronto, a gente está pausando, né? Porque tem alguma coisa e não é nós que vamos resolver. Então, isso é uma questão primordial em que a gente respeite esse protocolo e que a gente tenha muita atenção. Então, aqui nós temos a foto aqui, ali da esquerda para a direita, a professora Beth, eu, o professor Jason, que a gente achou certo que eu consegui dar aula para vocês aí de patologia radiológica. Ele assume uma turma semana que vem em Porto Alegre. Ele vai estar fazendo alguns cursos comigo, que eu acho que eu falei na aula de ontem. A professora Daiane, que principalmente em sábados dá aula nas técnicas radiológicas, anatomia, imaginologia, outras áreas também da radiologia. A professora Ivani, da física, né? E agora, então, na radiologia, na área de rádio mesmo, das técnicas, dos exames, então, ingressando a professora Jaqueline. Provavelmente vai entrar mais 2 professores, mas isso eu ainda estou vendo aí com a direção, e a gente sabe que cada vez mais nós precisamos preparar os alunos, e quanto mais profissionais passarem por vocês, com certeza mais experiências vocês terão. E isso realmente vem a valorizar o conhecimento de cada um, tá, pessoal? Então, vou encerrando aqui, né? Tenho certeza que a gente tem muito para aprender, a gente vai se encontrar bem rápido aí, e espero que vocês tenham gostado um pouquinho do contrastado, né? Que aos pouquinhos realmente vocês consigam ir entendendo a importância de todo tipo de exame ao qual vocês vêm tendo conhecimento aí da área que vocês escolheram para investir e estudar, tá? Então, na quinta-feira, eu vou estar lembrando vocês ali sobre a avaliação que começa às 19 horas e que vai ter um prazo até às 23h59, tá bom? Certo? Certo, prof. Prof, obrigada por dividir com a gente todo o teu conhecimento, Obrigada, o teu empenho por fazer as coisas andarem. Nós somos realmente muito gratos pela prof ter feito tanto. Esperamos que em breve a gente possa se encontrar no laboratório ou de alguma outra forma em alguma matéria mais próxima. Muito obrigada mesmo. A gente está elaborando oficinas, pessoal. Provavelmente entre 4 professores. A gente vai começar a fazer oficinas e, de alguma maneira, a gente vai se encontrar, com certeza, tá? E a situação da enfermagem, eu também passei para a direção. Provavelmente ela vai conversar com 1 a 1. Eu acredito que vai ser com 1 a 1 para ver a questão do componente. Parece que vocês têm avaliação amanhã, né? Então, eu pedi que ela converse com a turma, tá? Prof, eu queria aproveitar para te agradecer, prof, por todo o carinho, toda a dedicação que tu teve com a nossa turma, por sempre trazer uma palavra positiva e, de certa forma, nos motivar a continuar o curso, porque a tua primeira aula presencial